Bom dia, bom dia, bom dia! Sabadão começando, um vlog que eu vou começar agora desse meu sábado, isso mesmo. Vou fazer um vlog para vocês do meu sábado, já são meio-dia, não gravei muito de manhã, igual eu falei para vocês, eu estou me acostumando, mas eu vou começar a gravar já esse sábado, porque hoje esse sábado vai ser muito bom. Porque é o seguinte... Hoje é sábado, então nós temos muita coisa, na verdade não muita. Hoje eu tô já a partir do meio-dia, eu tô sozinho. A Isa saiu pra ir no shopping pra comprar alguns presentes, porque ela tem um compromisso agora à tarde. Então, essa tarde de sábado eu vou gravar mais ou menos pra vocês como é uma rotina. E principalmente por quê? Porque esse sábado eu vou estar ministrando fora, eu vou estar ministrando lá na Nazareno, cidade universitária, de um amigo meu, o pastor Mike. Lá com jovens e adolescentes de lá, então vou estar ministrando, então vou mostrar mais ou menos para vocês o meu dia, vou arrumar um pouco a casa porque tá bagunçado e à tarde, quer dizer, à noite eu quero trazer o pessoal lá da igreja para cá, então vou dar uma organizada, vou falar um pouquinho também de como eu monto mensagem, acho que é um assunto legal, talvez seja interessante você saber. Belezinha, gente? Então se inscreve, compartilha, eu sei que você está vendo esse vídeo, o pessoal falou para eu fazer isso, então faça isso por favor, porque isso pode entregar para outras pessoas, conteúdo relevante talvez, e vai ser maravilhoso se você fizer essas coisas pra gente, por favor. Como vocês viram, eu já terminei, já tô aqui fora. Uma das vantagens de ter casa é ter um quintal onde você pode ficar de boa. Aqui eu tô bem tranquilo, bem privado, tá vindo um ar, um solzinho, o Nico tá comigo aqui sentado, aproveitando. Então eu vou montar agora a mensagem pro culto dessa noite da JNI, lá da cidade universitária. Vou explicar rapidamente como que eu monto a mensagem, não porque eu sou um exímio pregador, pelo contrário, eu ainda tenho que melhorar muito mesmo. Mas eu quero ajudar. Às vezes alguém está precisando e, como eu falei para vocês, eu queria mostrar um pouco da minha vida e uma delas é ter que pregar ao longo do ministério. Então, te explicando rapidamente como que eu entendo a pregação da palavra. A pregação da palavra não é nada mais, nada menos do que você pregar aquilo que é através da Bíblia e através do que Deus fala com você a pessoas, para que o crescimento do corpo aconteça. Então, eu como pastor, eu preciso diferenciar os tempos, os momentos que o ministério passa, através também da visão que Deus deu para o ministério e até mesmo para a visão do pastor, nosso pastor. Então, isso tudo tem que caminhar junto. E muitas vezes a gente fica muito preocupado e, mas eu não tenho tema, ou às vezes, tipo assim, você é um cara que gosta de pregar, você já prega com frequência, parece que vai sumindo os temas ao longo do tempo. E isso acontece comigo. Como eu liderei muito adolescentes por 4 anos, já é meu 5º ano liderando à frente do ministério, então eu acabo pregando mais. Parece que acaba sumindo os temas e eu anoto muito, eu guardo tudo, parece que some os temas de mensagens, não é nada muito novo. Mas o que eu tenho entendido ao longo desses anos é que eu preciso colaborar com aquilo que Deus está fazendo. E óbvio, eu não sou aquele cara hipócrita de dizer, de não orar, de não buscar o Senhor, de não entender do Senhor o caminho que Ele quer levar a sua igreja, o ministério e tudo aquilo que Ele quer fazer. Mas eu também não posso me isentar da minha responsabilidade como ministro, de líder, pastor, de também guiar o povo, guiar as pessoas, guiar o ministério que eu estou liderando para o caminho que Ele deseja. Ele confiou a mim esse ministério, então eu preciso exercer ele. Então, muitas vezes, os temas surgem não apenas de incômodos do Senhor, mas também daquilo que nós estamos passando como ministério. Entendendo os caminhos, os pontos fracos, os pontos que Deus está querendo ressaltar, os pontos que Deus quer corrigir, até mesmo os pontos que Deus está querendo levar o ministério para esse lugar. Então, a definição de tema, para mim, é muito a respeito disso. Eu, particularmente, faço o quê? Eu começo na segunda-feira. Então, por exemplo, eu sei que eu vou pregar no sábado, no culto de jovens, adolescentes, ou no nosso caso é de domingo também. Então, nós temos possibilidade de 2 dias de ter culto. Então, eu começo a montar minha mensagem na segunda-feira. Eu começo a orar, pedir direcionamento para o Senhor, porque muitas vezes aquela mensagem ao longo da semana vai sendo trabalhada até em nós. Então, a partir da segunda-feira, eu já começo a orar, buscar o Senhor e entender aquilo que o Senhor quer ministrar para o ministério. E ao longo disso,
eu tento sempre envolver as minhas mensagens nas minhas conversas semanais com os discipulados, os cafés que eu tomo. Por quê? Porque muitas vezes quando eu tenho conversas, discipulados, cafés com as pessoas, elas vão acrescentando mensagens e às vezes eu também consigo já começar a pregar essa mensagem ao longo dessa semana. E isso é muito importante, porque você vai caminhando por um caminho onde as pessoas que você lidera, as pessoas que você caminha junto, toma café, tá ali, elas vão vendo que a mensagem vai sendo pregada ao longo da semana. E às vezes Deus vai tratando isso. Então, não só um culto de 1 hora, uma pregação de 1 hora, é uma semana onde a mensagem ela vai ser exposta. E isso independente no grupo de liderança, no grupo de ministério, independente do que seja. Então, eu gosto muito de começar na segunda e ao longo da semana trabalhando ela. Agora, quais são os métodos que eu uso, né, para criar o meu sermão, essas coisas? O primeiro deles é que eu uso muitos livros, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente. Eu ganhei esses 2 livros de comentários bíblicos, tá? Que é muito legal. Acho que foi meu primeiro ano de ministério de adolescentes. Então eu ganhei esse aqui é do Novo Testamento e esse aqui é do Antigo Testamento. Então tem muitas coisas. Hoje, por exemplo, eu vou ter que usar esses 2 porque o tema da mensagem está muito embolado com as 2 coisas. É uma coisa que eu gosto também. Mas aqui tem os textos, os comentários. É sobre comentários bíblicos que podem me ajudar. A segunda coisa, e aqui é um pouco mais polêmico, deixa eu voltar aqui. Segundo método que eu uso, tá? Aqui é pra gente poder ser sincero um com o outro. Nós sabemos que a nossa geração está cada vez mais imersa na tecnologia. E uma dessas tecnologias é a própria IA. Eu uso essas tecnologias para me auxiliar no dia a dia. Mas ao longo do tempo eu tinha percebido que eu comecei a ficar muito dependente dessas tecnologias para muitas coisas e minha criatividade foi diminuindo. E até mesmo a acessibilidade no Senhor de tentar extrair do texto eu mesmo, sabe? E Ele falar comigo. Mas eu uso ferramentas, por exemplo, o ChatGPT, que é um caso, já meio pré-determinadas, né, com o tipo de teologia que eu acredito, para que eu não fuja muito daquilo que eu estou e creio com o texto. Aqui eu quero deixar muito bem claro, eu uso só o chat muitas vezes como método de exegese do texto, ou seja, extrair do texto as informações, os caminhos. Mas isso não me isenta de eu mesmo estudar. A gente já tem essa conversa há muito tempo, não se esqueça. As IAs, elas são alimentadas por informações. Os seus livros são informações. Então, você que usa um livro para poder estudar para uma prova, você vai ter essa informação. Agora, se você tem uma inteligência artificial, que ela tem o seu livro, que ela tem essa informação, você está usando a mesma coisa. O que nós não podemos fazer é delegar para as inteligências artificiais as nossas responsabilidades. Então, por exemplo, eu não peço para ela montar o sermão para mim, eu não peço para ela me dar frases ou caminhos que eu possa levar o coração das pessoas ao arrependimento ou uma mudança de vida. Qual seria o melhor apelo? Eu não uso isso, porque eu creio que essas coisas é através da leitura, é através da sua comunhão com Deus que ela vai te dando. Mas eu uso sim para métodos exegéticos, onde eu tenho que comparar textos, onde eu posso encontrar caminhos, mas também não tentar só selecionar aquele texto e pegar ele e falar que ele é aquela verdade sem o contexto, sem entender o que está acontecendo, sem entender a história do livro. Por isso que eu tenho essa maneira de criar a mensagem, tá bom? Então, eu uso essas 2 coisas, meus textos, a maioria deles, eu mudei ao longo do meu tempo, tá? Eu comecei a pregar muito jovem, acho que minha primeira oportunidade foi aos meus 16, 17 anos. Tem gente que prega mais cedo, mas tá tudo bem, mas eu comecei, pra mim, jovem, né? Desde meus 16, 17 anos, já são quase 10 anos pregando. Então, eu gostava de um tipo de texto, voltava, e hoje eu prego muito mais na forma expositiva. Pegando o texto, mostrando no texto, através do texto, coisas que eu gosto de fazer. E eu gosto muito de dar lições práticas. Então, a maioria das minhas mensagens sempre vai ter pontos para você trabalhar e entender na sua semana como você vai trabalhar e também entender naquele momento, naquela hora, tá bom? Então esse é meu jeito, espero que tenha explicado mais ou menos, mas é isso. Bom, agora eu tava com a camisa da academia hoje de manhã, mas não consegui, porque agora que eu vou conseguir sair para correr com o Nico. Eu vou correr um pouquinho com ele, ficar aqui, mas eu vou correr com ele agora. Vou aqui na avenida, vai dar mais ou menos quase 3 km e de volta, vou tentar fazer 5.
Mas é isso, preciso fazer atividade física, são 4h30, daqui a pouco eu já vou lá me arrumar pra ir na igreja e afim, belezinha? Bora! Bora correr, bora fazer, preciso perder peso urgentemente. E o Nico tá andando. O duro é isso, que ele para do nada, aí tem que parar o ritmo, quebra muito. Mas pelo menos tô fazendo, tô tentando, né, gente? O importante é isso. Bora, Nico, bora! Gente, eu tentei, por Deus que eu tentei, mas não deu. O Nico ainda é muito filhote, então ele o tempo todo fica parando, aí é difícil de correr. Então vou dar uma caminhada com ele pelo menos, já ajuda bastante ele, e é isso. Mas só para eu deixar registrado aqui, eu preciso urgentemente, realmente, fazer exercício físico. Eu já sabia, eu pratico jiu-jitsu, né? 2 vezes por semana, mas eu preciso ser mais intencional, porque acho que a prova para mim foi a viagem missionária. A gente teve um tempo lá para jogar bola com o pessoal que estava na viagem e eu fui jogar. E cara, acho que em 3 minutos, 4 minutos, meu joelho começava a gritar de dor. E isso eu sei muito bem porque é o sobrepeso, né? Hoje eu peso muito além do que eu deveria pesar. Não tô obesão, mas pode ser considerado uma obesidade já também. Então eu preciso melhorar, por isso que hoje eu, no sábado, aproveitei para poder sair, para correr, mas com o Nico não deu. E também meu joelho começou a doer um pouco na corrida. E eu sei que isso afeta todo e qualquer tipo de atividade que eu faço. Desde as mais simples até as mais complexas, isso afeta a minha saúde, o meu dia a dia. Então eu preciso voltar urgente a me praticar exercício, voltar a um peso ideal para viver bem, com saúde, para que eu possa fazer tudo com o Senhor com excelência. Então pratiquem esporte, hidratem-se bastante, tomem muita água e é nóis. Bom, o Zimmer não veio. Quem eu trouxe para vir comigo? Oi, galera. Chegamos aqui na igreja, o ministério está um pouco atrasado, mas é isso, o Igão vem comigo, vai ser bênção e é nóis. O Igor vai tentar gravar algumas coisas pra mim, né, Igor? Vou. Obrigado, mano, obrigado. Mas é isso, gente. Depois eu falo mais ou menos como foi, vai ser bênção, porque sempre é bênção, e é isso. Pulando já pro domingo, porque como eu falei, estou aprendendo ainda, não consegui gravar a mensagem, nem o pós. Ontem foi maravilhoso, eu fui pregar lá na cidade universitária da JTI, foi uma bênção. Depois eu saí com um pastor que me ministrou na nossa JTI aqui em Campinas, então ele é de Mossoró. Cara, hoje, pensa num cara de gente boa, é ele, 22 anos, um pastor incrível, saiu pra comer. Foi gostoso demais e aí eu também não consigo gravar, agora eu tô sem o microfone, mas enfim, tô indo pra igreja agora, são exatamente 9h08, tô indo pra igreja, tem culto agora de manhã, geralmente eu sempre vou de manhã à noite, de manhã é nosso culto com a comunidade, à noite tem o culto Gana, onde tem os jovens e adolescentes juntos, então vai ser bênção, e é isso, bora pro nosso dia. Bom, são agora 15, mais ou menos para 5, nós estamos indo para a igreja no culto da noite, porque nós temos culto de jovens e adolescentes. Normalmente eu não vou ficar me explicando aqui não, mas obviamente eu não consigo gravar muito sobre o culto de hoje e amanhã, quando eu conseguir. Vou tentar gravar um pouco mais e hoje eu vou dar uma breve entrevista, quer dizer, alguém vai ter uma breve entrevista comigo hoje nesse culto, daqui a pouquinho, então me acompanha. Vamos ter o culto daqui a pouquinho. O Nico lá, olhando pra fora, olhando pra rua. E é isso. Daqui a pouco indo pra igreja. E temos culto GAN, culto de ceia. Vai ser bem isso. Abrindo janelas do céu e derramando sobre... E diante dos seus caminhos, segundo... Sendo criticado agora.
pelo meu vlog. Posso aparecer no vlog? Agora, pronto. Vai, aí, ó. Aparece agora, aparece. Aparece também aqui, ó, aparece. Pronto. Agora eu vou ficar aqui. Você foi um ET nesse vídeo. Segundo de cada um. Ah, vocês não querem aparecer? Aparece aí, vai. Não, o cara Vai. que faz o vlog é o cara que tem que falar. Vai. Quem faz é o cara que fala. Vai. Eu só vou aparecer quando eu estiver bom. Vai. Tem que ser, isso a Mabi vai cortar. Você corta. Vou cortar tudo. Vai cortar tudo isso. Cortei agora. A editora vai cortar tudo.